Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de genética. Hoje a gente vai falar sobre as extensões das leis de Mendel e a exceção da segunda lei. Então acompanhe aqui comigo nos slides. Bom, gente, como vocês já sabem, o Mendel criou, as suas duas famosas leis que explicam a hereditariedade a partir dos padrões que ele encontrou nos cruzamentos com as ervilhas. Mas, como a gente já comentou aqui, essas leis elas não funcionam só para as ervilhas, elas funcionam para quase todos os seres vivos, inclusive para a gente. Só que existem alguns padrões diferentes aí ao longo do tempo que a gente foi descobrindo, diferentes do resultado que o Mendel obteve, e é sobre esses padrões que a gente vai conversar hoje. Então, a gente vai falar sobre essas extensões, essas derivações aí das leis de Mendel e também sobre a exceção da segunda lei. Bom, vamos começar então a analisar os diferentes tipos de interação entre alelos de um mesmo gene. Bom, como a gente já viu, existem então os alelos que são dominantes e os alelos que são recessivos, certo? E o que isso quer dizer? A gente viu até então o caso de dominância completa. Quer dizer que um heterozigoto que possui... Oi, Dorinha! Você adora aparecer no vídeo, né? Quer ficar famosa? É isso? Quer ser youtuber? Desce daí. Então, gente, o alelo dominante, ele vai ter uma expressão gênica, ele vai ter um produto, vai codificar um produto final, que vai mascarar a expressão gênica, o produto final codificado pelo alelo recessivo, certo? Então, se o indivíduo, for um heterozigoto, ele vai apresentar o fenótipo do alelo dominante, certo? Então, esse caso aí que eu trouxe para vocês é o caso da cor da pétala da flor. Ai, gente, é muito difícil. Filha, eu vou tirar daqui, tá? Eu vou tirar desse quarto. Esse caso que eu trouxe para vocês é a cor da pétala da ervilha que o Mendel analisou, que pode ser roxa ou branca. Então, o alelo dominante, ele codifica uma enzima funcional que vai sintetizar o pigmento roxo, tornando então a pétala roxa. O alelo recessivo, ele codifica uma enzima que não é funcional, que não consegue produzir o pigmento roxo e, portanto, ele codifica uma pétala branca. Agora, se a planta for heterozigota, tiver uma versão do gene, alelo dominante e outro alelo recessivo, qual vai ser o fenótipo dele? Nesse caso, um alelo só produzindo a enzima funcional já é suficiente para a produção de pigmento roxo para deixar a flor roxa. E o fenótipo é idêntico à de uma planta que é homozigota dominante, No caso aí, azão-azão, certo? Então, o indivíduo que é heterozigoto azão-azinho, ele vai ter o mesmo fenótipo de um indivíduo azão-azão. Isso é o caso de dominância completa, tá? Mas existem outros tipos de dominância que a gente vai ver agora. Então, vamos analisar, todos esses tipos de dominância que eu trouxe para vocês nessas imagens. Bom, a dominância completa que a gente acabou de ver, nesse caso, o heterozigoto, Então, ele tem a versão 1 e 2 do alelo, A1, A2, ou azão-azinho. O heterozigoto, ele vai ter o mesmo fenótipo idêntico ao homozigoto dominante. Não tem como você diferenciar os dois olhando só o fenótipo, certo? Eles são idênticos. Agora, existe o caso de dominância incompleta, em que o heterozigoto ele vai ter um fenótipo intermediário do azão e do azinho. Nesse caso, nem faz sentido botar maiúsculo e minúsculo, falar azão-azinho. Então, versão 1 e versão 2 do gene. Então, nesse caso aqui, o A1 ele codifica a pétala vermelha e o A2 ele codifica a pétala branca. Se o indivíduo, então, ele for A1, A2, e tiver as duas versões do gene, for heterozigoto, ele vai apresentar um fenótipo intermediário, como no caso aí, uma flor meio rosa, tá certo? E no caso da codominância, é muito fácil da gente confundir, tá? A dominância incompleta com codominância. Mas é diferente. No caso da codominância, o heterozigoto, ele vai apresentar tanto um fenótipo quanto o outro. Ele vai apresentar os dois fenótipos ao mesmo tempo. Então, é diferente de uma mistura de um intermediário, É um fenótipo intermediário, é uma característica rosa, que é diferente de vermelho e de branco. Agora, na codominância, vai aparecer tanto o fenótipo da versão 1, que é vermelha, quanto da versão 2, que é branca.
na mesma planta, tá certo? Então, a grande diferença é essa entre dominância incompleta e dominância completa. Ai, gente, tá muito difícil de dar aula com essa bichinha aqui, ela fica mordendo minha mão. Olha só, aqui a gente conversou sobre morder a mão da mamãe. Pode ou não pode? Não, né? Não, não. Bom, isso aqui é um resumo, né, do que significa dominância completa, incompleta e codominância. Então, lembra de analisar o heterozigoto, tá? Em todos os casos. Dominância completa, o heterozigoto é igual ao homozigoto dominante. Heterozigoto, no caso da dominância incompleta, tem um fenótipo intermediário. E na codominância, o heterozigoto apresenta ambos os fenótipos. Então, por exemplo, fala aí pra mim, gente, isso aqui é um caso de dominância incompleta ou codominância? Essa espécie de galinha tem a pelagem branca ou preta, e aí quando você cruza um branco com um preto, dá uma prole cinza, né? Um cinza meio azulado. E aí quando você cruza esses cinzas, a proporção que a gente encontra na prole é um preto para 2 cinzas para um branco. E aí, gente, é um caso de dominância incompleta. Olha aí o heterozigoto apresentando um fenótipo intermediário. E esse caso aqui, gente, que é da anemia falciforme, que a gente já conversou sobre essa doença, né? Existe o alelo A, que codifica uma hemoglobina normal. E existe o alelo S, que codifica uma hemoglobina alterada, certo? Vou botar aqui, alterada. Nesse caso aqui, gente, é bem comum a gente ver os alelos escritos com letras diferentes, A e S. Eu prefiro usar uma mesma letra, eu trouxe esse exemplo porque é o exemplo mais comum mesmo, usar A e S, mas eu prefiro usar a mesma letra porque a gente está falando de um mesmo gene, continua sendo o mesmo gene, com alelos diferentes, só que ao invés de a gente botar azão, azinho, que não faz mais sentido na dominância incompleta e na codominância, a gente bota um númerozinho, ou então tem gente que bota letras diferentes, como aí no exemplo que eu trouxe. Bom, então vamos lá. O alelo A, ele codifica uma hemoglobina normal e o S uma hemoglobina alterada. O indivíduo que é homozigoto AA, ele não vai ter nenhuma hemácia, né, nenhuma célula com o formato falciforme. O SS, ele vai ter todas as suas hemácias com formato falciforme. E o heterozigoto, ele vai ter hemácias normais, né, redondinhas, e vai ter hemácias falciforme. Então, nesse caso, é um caso de codominância, tá? Ele tá apresentando os dois fenótipos ao mesmo tempo. Beleza, gente? Para você fazer um cruzamento, é exatamente da mesma forma que a gente viu nas outras aulas, né? É só você fazer um quadro de Punnett e aí você vai encontrar aqui, ó, os resultados da prole. Só que nesse caso, os heterozigotos, eles têm um fenótipo diferente, tá certo? Bom, um outro padrão aí diferente do que o Almeida encontrou foi o caso dos alelos letais. Então, o que é um alelo letal? Alelo letal é quando, em dose dupla, ele mata o indivíduo. Então, por isso, ele acaba alterando a proporção que a gente encontra fenotípica da prole. Porque, ó, por exemplo, no caso aí desses ratinhos, dessa espécie de rato, existe o alelo AY, que codifica a cor, a pelagem amarela. E o alelo A, que codifica o pigmento cinza, beleza? Então, o indivíduo que é heterozigoto, ó, a gente já mudou, tá? Agora aqui é uma dominância completa, a gente já mudou, não estamos falando de casos de tipos de dominância, agora a gente está falando de alelos letais, outro tópico. Então, ó, o indivíduo heterozigoto, AYA, ele vai apresentar, então, uma pelagem amarela, correto? Porque a amarela é dominante sobre o cinza, beleza? Beleza. Aí, quando a gente cruza dois heterozigotos, a gente espera ver o quê? Uma proporção de 3 para 1, certo? 3 amarelos para um cinza. Só que nesse caso, a gente só vê 2 para 1. Aí as pessoas, quando foram aparecendo esses casos, os cientistas acharam que era alguma exceção da lei de Mendel, não estava funcionando. Mas não, gente, a lei de Mendel está funcionando nesse caso, só que a gente não observa o nascimento de uma parcela aí da prole, porque esses alelos aqui, que no caso do exemplo é o AY, quando eles estão em dose dupla, o indivíduo morre. Então, ele é abortado e por isso que ele não aparece, então, na frequência, na contagem, tá certo? Continua sendo 3 para 1, só que a gente só observa 2 para 1, tá certo? Um caso famoso que acontece em humanos é um tipo de nanismo chamado acondroplasia. E os indivíduos que têm essa estatura baixa, né, os chamados anões,
eles são heterozigotos. Então, no caso aqui, ele é o Dzão, Dzinho, Tyrion. E os indivíduos que não são anões, tipo eu sou Dzinho, Dzinho. E os indivíduos Dzão, Dzão não existem, tá? Eles morrem antes, se acontecer essa combinação, né, na fecundação, né, um óvulo e um espermatozoide conterem o Dzão, formando o indivíduo Dzão, Dzão homozigoto, esse indivíduo ele não vai se desenvolver e vai acontecer um aborto, tá certo? Então, nesse caso, a gente também espera uma proporção diferente da primeira lei de Mendel, né? Então, por exemplo, gente, se dois anões, né, se duas pessoas que têm acondroplasia, né, eles são heterozigotos, se eles cruzarem, qual é a chance deles terem um filho anão? Qual é a chance deles terem um filho não anão? Vamos fazer o quadro de Punnett? Gente, quadro de Punnett sempre. Então, vamos lá, ó. Esse indivíduo produz gametas Dzão e Dzinho. Esse daqui, a mesma coisa, Dzão ou Dzinho. Então, vamos lá, vamos fazer o encontro. Dzão encontrando com Dzão, fica Dzão, 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 Dzinho, Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzinho. E aí, lembra que o Dzão, ele é letal em dose dupla. Então, este indivíduo aqui, ele não pode entrar na nossa conta. Então, qual é a chance desse casal ter um filho anão? É 2/3. Lembra que o denominador são todas as possibilidades. Agora não são mais 4 quadradinhos, a gente está contando só 3. Então, é 2/3 de chance desse casal ter um filhinho anão também, com o mesmo tipo de característica. E 1/3 de chance deles não terem um filho anão, ok? Bem tranquilo, né? Bom, continuando, a gente tem também o caso dos alelos múltiplos, porque até então, né, todos os exemplos que eu passei para vocês nessa e nas outras aulas eram genes que possuíam 2 tipos de alelo, certo? O azão e o azinho. Mas pode acontecer de um mesmo gene ter vários tipos de alelo. Lembra que os alelos surgem a partir de mutações. Então, se tiver uma mutação diferente naquele gene, vai ser um novo alelo que vai surgir. Não necessariamente só tem duas versões de um mesmo gene. Pode ter vários tipos de versão do mesmo gene. O caso aqui famoso da pelagem dos coelhos que eu trouxe para vocês, essa característica é condicionada por 4 tipos de alelos de um mesmo gene. Quais são esses alelos? É o alelo Czão, o alelo Czinho CH, o alelo Czinho H e o alelo Czinho. Tem alguns lugares, alguns livros que botam um Azinho aqui. Eu gosto de botar um tracinho aqui no Czão para identificar que ele é maiúsculo, né? Porque o C é uma letra bem ruimzinha de você identificar o maiúsculo e o minúsculo, né? Bom, então como é que funciona esses 4 tipos de alelo? A relação entre esses alelos pode ser de dominância completa, de dominância incompleta, de codominância. Então a relação entre eles pode variar. No caso aqui, o Czão, como a letra maiúscula já nos informa, ele é dominante sobre todos os outros. Então, ó, lembra que existem 4 tipos de alelos aí na população dos coelhos, mas cada coelhinho vai ter só 2 alelos. Nós somos diploides. Lembra da primeira lei de Mendel? Nós temos 2 fatores, 2 genes de cada característica. E na hora de passar para o nosso filho, a gente passa só 1. Então, embora exista 4, cada indivíduo só tem 2, tá? O Czão, ele é dominante sobre todos os outros. E esse alelo, ele codifica o fenótipo selvagem, ou agute, que é esse coelhinho fofo marronzinho. O Czinho CH, ele codifica o chinchila, que é esse cinza. E o Czinho H codifica o himalaio, que é branquinho com as extremidades pretas. E o Czinho, ou Czinho A, né, Czinho puro ou Czinho A, ele corresponde ao coelhinho albino, o famoso coelhinho de pelo branquinho. E como é que é a relação de dominância em relação a eles, como a gente estava falando? O Czão, ele é dominante sobre todos eles. O Czinho CH, ele é dominante sobre o Czinho H e o Czinho. O Czinho H é dominante sobre o Czinho. E o Czinho, ele é totalmente recessivo. Ele só manifesta, então, a sua característica que é albina se tiver em dose dupla, tá? Czinho, Czinho, sozinho. Então, vamos dar uma olhada aqui nos genótipos, gente, ó. Se o indivíduo ele tiver um Czão, não importa qual seja o outro alelo que ele possui, ele vai ser selvagem, tá certo? Porque o Czão, ele é dominante sobre todos os outros. Então, para ser chinchila, tem que ter esses genótipos aqui.
para ser himalaio esse e para ser albino esse daqui. Vamos fazer um exemplo? Ó, eu trouxe aqui um indivíduo, um coelhinho que é Czinho, CHCzinho. Qual é o fenótipo desse coelhinho? Ele é... Ai, que fofinho meu coelhinho, gente. Ele é chinchila, né? Porque o CH, ele é dominante sobre o Czinho. Então, ele vai ser chinchila, vai ser cinza, né? Então, ele é chinchila. E o indivíduo que é Czão, Czinho, H, ele é selvagem. Por quê? Porque o Czão é dominante sobre o Czinho H, que corresponde ao Himalaia, né? Beleza, se esses dois indivíduos que são heterozigotos cruzarem, trouxe aí todos os alelos de um cruzamento só, né? Pra vocês verem que funciona da mesma forma que a gente tem feito até então. É só você fazer o quadro de negro. Então, o cruzamento aí de dois indivíduos heterozigotos, chinchila com selvagem, qual vai ser a proporção fenotípica esperada para a prole desse cruzamento? Vamos dar uma olhada? Vamos fazer o quadro de negro? Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui, ele pode passar para o seu filho um Czinho CH ou um Czinho. Esse outro indivíduo aqui, ele pode passar um Czão ou um Czinho H. Vamos fazer os encontros agora dos gametas dos dois progenitores. Czão encontra com Czinho CH, vai ser um indivíduo selvagem. Você vê que eu já botei o alelo dominante na frente, né? Porque é convenção. O alelo que é dominante a gente bota do lado esquerdo, né? Aqui embaixo, Czão com Czinho. Vai ser um coelhinho selvagem. E aqui, ó, Czinho H encontrando com Czinho CH. Qual era o dominante mesmo entre esses dois? É o Czinho CH. Então, esse indivíduo aqui, ele vai ser chinchila. E por último, o encontro do Czinho H com Czinho. Qual que era o dominante, na relação desses dois? É o Czinho H. Então, vai ficar Czinho H, Czinho. E vai ser o indivíduo Himalaia. Olha que interessante. Um cruzamento de um chinchila com um selvagem pode dar um himalaio. Tá certo? Então, a proporção aqui vai ser 2/4, né? Ou 1/2 selvagem, 1/4 de chinchila e 1/4 de himalaia. Tá certo? Gente, eu trouxe esse cruzamento, mas lembra que vocês podem brincar aí, ficar trocando os pais para descobrir aí qual é a proporção fenotípica da prole, tá? Só trouxe umzinho pra gente exemplificar, para vocês conseguirem fazer de boas o questionário referente a essa aula. Bom, um exemplo que acontece em humanos é o caso dos alelos responsáveis aí pelo nosso tipo sanguíneo no sistema ABO. Quais são esses alelos? São 3. É o IAzão, IBzão e Izinho. Como o nome já diz, né, como o maiúsculo e minúsculo já estão aqui representando, o Izinho, ele é recessivo em relação a esses dois. Então, esses dois aqui são dominantes sobre o Izinho. E o Izão A e o Izão B, eles têm uma relação de codominância. O Izão A, ele vai ser responsável pela produção de um polissacarídeo lá na membrana da hemácia, que é o polissacarídeo A. Tá certo? Então, o indivíduo que só produz o polissacarídeo A, ele vai ser do tipo A. Olha só como é que são as hemácias dele, ó, com esses triângulozinhos aqui. O alelo Izão B, ele vai codificar o polissacarídeo, né, o carboidrato B, tá certo? Que é essa bolinha aqui. O indivíduo que só produz esse tipo de polissacarídeo é o indivíduo do tipo B, tá certo? Então, o indivíduo que só produz polissacarídeo A, ele é do tipo A. Quem produz só polissacarídeo B é do tipo B. E quem produz os dois, né? Olha só, esse indivíduo aqui, ele tem tanto A quanto B. Tá vendo que isso é um caso de codominância, certo? Esse indivíduo vai ser AB. E o indivíduo que não produz nenhum dos dois, nem A nem B, ele vai ser do tipo O, que originalmente era 0, né? Depois se transformou em O, mas o original era sistema AB0. Hoje em dia a gente chama de sistema ABO. Então, vamos ver como é que é o genótipo desses indivíduos. Para o indivíduo ser do tipo A, ele precisa ter Izão A, certo? E aí ele pode, sempre tem 2, né? Então, ele pode ser Izão A ou
Isão A, Izinho. Uma vez que o Izinho ele vai ser recessivo, vai ficar mascarado. O que foi, meu amor? Vocês estão ouvindo esse miadinho? Eu não sei o que ela quer. É fome? Ih, eu acho que é fome. Vamos comer? Deixa a mamãe só terminar esse slide. Aí eu boto comida pra você. Tá? Então, gente, ó, o genótipo do indivíduo que é do fenótipo A, ele pode ser homozigoto, né? Ser Isão A, ou ser heterozigoto, Isão A, Izinho. O indivíduo do tipo B, mesma coisa, só que com B, né? Isão B, ou Isão B, Izinho. E o indivíduo que é AB, ele tem que ter um alelo que codifica o A, né? O polissacarídeo A, e o polissacarídeo B. Então, ele só tem uma opção aqui de genótipo. Ele é Isão A, Isão B. E o indivíduo que é O, ou seja, 0, ele não produz nenhum dos dois, ele também só tem uma opção. Ele é Izinho, Izinho, tá certo? Vou dar comidinha aqui pra ela agora e já volto. Oi, voltei. Então, vamos analisar um caso real, que é o caso do Chaplin, que aconteceu aí no início do século passado. Como a genética do tipo sanguíneo já era conhecida nessa época, ela era útil para fazer testes de paternidade. Né? Não se tinha ainda o teste de DNA, né? Vamos lembrar que o Watson e Crick desvendaram a estrutura do DNA em 53, né? Demorou ainda mais algumas décadas para a gente conseguir manipular esse DNA, para a gente conseguir fazer teste de paternidade. Então, nessa época, eles conseguiam utilizar a informação do tipo sanguíneo para testar a paternidade. E foi isso que aconteceu com o Chaplin. O Chaplin teve um romance aí entre 1941 e 1942 com essa mulher chamada Joan Barry. E depois do término desse namoro, cerca de um ano depois, ela apareceu com um bebezinho dizendo que o bebê era filho do Chaplin, que queria pensão, etc e tal. E o Chaplin negou, e o caso foi à justiça, e aí eles utilizaram a informação, né, do tipo sanguíneo deles para fazer esse teste de paternidade. O Chaplin é do tipo sanguíneo O. A mulher Joan Barry é do tipo sanguíneo A e o bebê é do tipo sanguíneo B. Com essas informações, será que a gente tem argumento suficiente para mostrar que o Chaplin não era pai dessa criança? E aí, gente, pensa aí nos genótipos de cada um, pensa se é possível ou não, o indivíduo O com A gerar um indivíduo do tipo B. Vamos fazer isso daqui junto. Então, ó, o Chaplin, ele é do tipo sanguíneo O. Lembra que quem é do tipo sanguíneo O só tem uma opção de genótipo. Qual é? Izinho, Izinho. Essa mulher é do tipo sanguíneo A. Então, ela tem Isão A, mas a gente não sabe se ela é Isão A ou Isão A, Izinho, tá? Então, ela tem essas duas opções. E o bebezinho? O bebezinho, ele é Isão B ou Isão B, Izinho. Né? São as duas opções para as pessoas que têm tipo sanguíneo B. Então, gente, não tem como esse casal dar origem a um bebê do tipo B. Por quê? É só a gente observar que esse bebê, ele tem esse genótipo, né? Isão B ou Isão Bzinho. E esses alelos, eles têm que ter vindo um do pai e um da mãe, certo? Quem dos dois que deu o alelo Isão B para essa criança? Porque nas duas opções aqui que eu dei para vocês, ela precisa ter Isão B, tá certo? Quem dos dois pode ter dado Isão B para ela? Então, a mãe, provavelmente, né, se for a mãe dela mesmo, ela tem que ter esse genótipo aqui, não pode ser esse. Porque se ela for Isão A, ela ia ser obrigada a passar para o seu filho Isão A. Então, a menina não poderia ser B. Podia ser A, B, podia ser A, mas B, só B, não poderia se a mãe fosse Isão A. Então, o genótipo da mãe é esse aqui. A mãe é Isão A, Izinho. Agora, o pai, o Chaplin, ele só poderia dar Izinho. Então, quem é que deu o B para ela? Então, não foi o Chaplin. O outro pai, né, o verdadeiro, ele tem Isão B, não sei qual é o outro alelo, mas ele passou o Isão B para a filha e a mãe passou o Izinho. Então, a criança, ela também não pode ser isso daqui, ela tem esse genótipo, tá certo? Vamos fazer outro exemplo aqui? Vamos fazer um caso real também, ó. Eu sou do tipo sanguíneo A, tá? Ó, dizer que sou eu com óculos. E os meus pais, meu pai é do tipo sanguíneo O e minha mãe é do tipo sanguíneo A. E eu sou A também,
tá certo? E aí, gente, qual é o meu genótipo? O meu genótipo é Izão A ou Izão A, Izinho. Eu sou homozigota ou heterozigota? Meu pai, ele só pode ser Izinho, Izinho. Minha mãe, ela é Izão A alguma coisa, não sei o que, né? Pode ser Izão A ou Izão A, Izinho. E eu sou Izão A, porque eu sou do tipo sanguíneo A. E eu recebi do meu pai, o meu pai só pode passar qual gameta? Um espermatozoide com Izinho. A minha mãe que deve ter me dado o Izão A e o meu pai, ele me deu Izinho. Então, eu sou um indivíduo heterozigoto, tá certo? O meu namorado, ele é do tipo sanguíneo O, o Rafael. Barbudinho. Qual é a chance de nós dois termos um filho do tipo O? Né? Qual é a proporção fenotípica esperada para mim e para o Rafael? Bom, vamos fazer o quadro de Punnett? Então, vamos lá, gente. Quadro de Punnett. Eu posso enviar Izão A, Izinho. E o Rafael, ele é O, ele é Izinho, Izinho. Ele só pode enviar para o nosso filho Izinho. Vamos fazer a junção? Deixa eu trocar de cor aqui. Izão A com Izinho, Izinho com Izinho. Então, nossos filhos são caso real. Nossos filhos têm a chance de ser 50%, né? 1/2 A do tipo sanguíneo A e 1/2 de ser do tipo sanguíneo O. Ok? Então, vocês estão vendo que todos os exemplos que eu trouxe para vocês, alelos letais, alelos múltiplos, de tipos de dominância, é só você fazer o quadro de Punnett da mesma forma que a gente tem feito para descobrir o resultado da prole. Bom, além disso, também tem o caso da pleiotropia, que é o quê? A gente não vai fazer nenhum cruzamento, nenhum cálculo com isso. É mais um conceito que eu vou trazer para vocês. Um único gene ou um alelo, ele pode ser responsável por vários tipos de características diferentes. Então, a gente tem estudado que um gene, ele tem um produto final que geralmente é uma proteína, que vai corresponder a um tipo de fenótipo, mas não necessariamente um único tipo de fenótipo. Aquela proteína, aquele produto final da expressão gênica, pode influenciar em várias características, como, por exemplo, a gente vê em doenças. Aí eu botei o exemplo da semente da ervilha, né? O gene que codifica a cor da pétala da flor, como a gente viu, esse gene também vai influenciar na cor da casquinha da semente. E em humanos, eu trouxe aqui 2 doenças que são causadas por um único gene, só que ele influencia em diversos sintomas dessa doença. Então, por exemplo, a síndrome de Marfan, que é esse moço simpático aqui do lado, as pessoas que são portadoras desse alelo dominante que causa essa síndrome chamada síndrome de Marfan, elas têm os dedos anormalmente longos, finos, curvos, eles têm outras anomalias ósseas, problemas de visão, problemas no coração, isso tudo influenciado por causa de um único gene. Fibrose cística também, que é uma doença que a gente já comentou aqui nas aulas, é uma doença que altera a produção de muco, né, pelas células que produzem muco. E aí o muco fica excessivo e espesso, causando diversos problemas em vários órgãos do nosso corpo. O principal é no pulmão, mas também causa prejuízos no pâncreas, na pele, no intestino, nos órgãos reprodutores, tá certo? Isso tudo é a ação de um único gene. A gente vai ver agora o contrário, tá? É o tipo de interação entre alelos de genes diferentes, que é a interação gênica. Por que eu falei que é o contrário? No caso da pleiotropia, a gente estava vendo um único gene afetando várias características. No caso da interação gênica, são vários genes que vão ser responsáveis por uma única característica, ok? Então, agora a gente não está falando só de alelos de um mesmo gene, a gente está falando de genes diferentes. E esses genes diferentes, então, eles podem ter uma ação em conjunto para dar origem a um único tipo de fenótipo. Por exemplo, no caso aqui dos periquitos, existe um gene que é o gene que produz o pigmento amarelo. E existe o gene que produz os grãos de melanina. Se o periquito tiver o alelo dominante que produz o pigmento amarelo e o alelo dominante que produz os grãos de melanina, ele vai ser verde, tá certo? Porque o pigmento amarelo vai se misturar com a melanina e ele vai ser verdinho. Se o periquito ele tiver ausência de pigmento amarelo, mas só tiver o grão de melanina, ele vai ser azul, as suas penas vão ser azuis, tá certo? Se ele tiver
o pigmento amarelo, mas não a produção de melanina, ele vai ser amarelinho. E se ele não tiver nenhum dos dois, nem a produção de pigmento amarelo, nem a produção de melanina, ele vai ser branquinho, tá certo? Então aqui ele vai ser amarelo e aqui ele vai ser branco. Então a gente tem 4 tipos de fenótipos possíveis para a cor do periquito e esses fenótipos são influenciados por 2 genes. Tá vendo o que está acontecendo? É uma interação gênica, tá? Eu trouxe aqui, ó, o quadro de Punnett dos cruzamentos para a gente ver como que se comporta a herança desses 2 tipos de gene. Então, olha só, o indivíduo verde, que é todo dominante, cruzou com o indivíduo branco, que é todo recessivo. E aí deu origem a uma F1, que é duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho, que tem a característica verde, tá? Esses verdes, eles cruzaram entre si, e a gente tem aqui a F2, que é o resultado desse cruzamento. Como vocês podem ver, o resultado é 9 verdes para 3 amarelos, para 3 azuis, para 1 branco. Isso lembra o que vocês? 9 para 3 para 3 para 1. Gente, essa é a proporção fenotípica esperada do cruzamento de um duplo heterozigoto de acordo com a segunda lei de Mendel, certo? Então, esses 2 genes, eles vão se comportar da mesma forma que o Mendel descobriu, tá certo? Eles interagem entre si para formar o fenótipo, mas na hora deles se segregarem na meiose, eles vão se segregar independentemente. Então, como vocês podem ver, o resultado é o mesmo. Que Mendel analisava 2 características de uma vez. Nesse caso, a gente está analisando uma característica, mas são 2 genes. Então, é como se a gente estivesse analisando 2 características de uma vez. Então, o resultado é 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Existe um caso particular de interação gênica chamada epistasia. Epistasia é um tipo de interação gênica em que um gene mascara a ação do outro. É como se um gene fosse dominante sobre o outro, mas a gente não usa essa palavra dominante. Dominante a gente usa para alelos de um mesmo gene. Como são genes diferentes, a gente fala que um gene é epistático em relação ao outro. Existem vários tipos de epistasia e o que eu vou trazer para vocês é o caso da epistasia recessiva dos labradores. Os labradores, eles podem ter... Vocês reparam que muitos desses exemplos que eu trago para vocês são exemplos de cor. Por quê? Porque são exemplos mais fáceis de entender, de ilustrar, tá certo? Mas isso acontece com outras características que não a cor, tá, gente? Mas é muito melhor para eu trazer para ilustrar para vocês. E são os exemplos mais famosos que vocês vão encontrar aí em qualquer livro. Então, os labradores, eles podem ter 3 tipos de pelagem diferentes. O chocolate, o pretinho e o caramelo. E essa pelagem, são 2 genes que são responsáveis por essa pelagem, tá certo? Existe um gene, que é o B, que produz um pigmento. Se for o Bzão, né, o alelo dominante, ele vai produzir um pigmento preto. Se for o Bzinho, ele vai produzir um pigmento chocolate. E existe um outro gene que vai depositar esse pigmento que foi produzido, ou o pigmento preto ou o pigmento chocolate, lá no pelo do cachorrinho. Esse gene é o gene E. Se o indivíduo ele for Ezão, ele vai colocar o pigmento. Então, um labrador que ele é chocolate, ele é Bzinho, Bzinho, Ezão, alguma coisa. Ele é dominante para o Ezão. Ele é recessivo para o B. E ele tem a característica de depositar o pigmento. Ele é Ezão, Ezinho ou Ezão, Ezão. E o cachorrinho que é preto, ele é Bzão, alguma coisa, né? Ele é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, que ele produz pigmento preto, que é dominante sobre o pigmento chocolate. E ele também é Ezão. Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, tá? Então, Ezão tracinho, beleza? E o cachorrinho que é caramelo? O cachorrinho que é caramelo, ele é caramelo porque ele não deposita nem o chocolate, nem o preto. Então, ele é Ezinho, Ezinho. Ah, e qual é o genótipo dele em relação ao B? Tanto faz. Ele vai ser Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzinho. Tanto faz qual é o genótipo dele em relação ao B. Se ele for Ezinho, Ezinho, ele vai ser caramelo. Porque Ezinho, Ezinho, ele não deposita o pigmento. Então, tanto faz se ele produz o pigmento chocolate ou preto, porque ele não vai depositar. Vamos ver como é que vai ficar o cruzamento de 2 duplos heterozigotos? Então, lembrando que o duplo heterozigoto, ele vai ser preto, certo? Porque ele tem Bzão, que produz o preto, e Ezão, que deposita o pigmento. Então, 2 duplos heterozigotos cruzando, vocês já fizeram esse quadro aqui, a gente espera o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Mas sabe o que vai aparecer? Qual é a proporção fenotípica que vai aparecer? 9 para 3 para 4. Sabe por quê? Porque se tiver Ezinho, Ezinho, o cachorro vai ser caramelo.
Então, em vez de ser 9 para 3 para 1, esse 3 para 1 se juntou e ficou 4. Ah, então quer dizer que a segunda lei não está funcionando? Está funcionando, ela só está sendo mascarada, é uma derivação da segunda lei, tá certo? Então, é 9 para 3 para 1 ainda está acontecendo aqui. Só que o 3 e o 1 estão com o mesmo fenótipo, então juntou essas duas proporções. Olha só, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. A gente espera 9, Bzão, tracinho, Azão, tracinho. 3, Bzão, tracinho, Azinho, Azinho. 3, Bzinho, Bzinho, Ezão, tracinho. E 1, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho. Esses dois aqui, ó, vão ser caramelo, porque eles têm Ezinho, Ezinho. Então, não importa o B aqui. Se for Ezinho, Ezinho, ele vai ser caramelo. Então, junta o 3 com 1 é um caso de epistasia. Existem outros tipos de epistasia, que junta o 9 com 3, fica 12 para 3 para 1, tá? Eu trouxe aí o mais famoso, que é o caso da epistasia recessiva. Bom, agora que a gente já viu várias extensões e derivações das leis de Mendel, eu vou mostrar para vocês a exceção da segunda lei. A segunda lei é a lei da segregação independente e nem sempre ela vai acontecer. Vamos lembrar aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. É um indivíduo heterozigoto. Aonde que estão esses genes mesmo? Lá nos cromossomos. Então, o gene A, ele tá em um par de cromossomos homólogos, né? O Azão tá num cromossomo e o Azinho tá na mesmo loco, mesma altura do cromossomo homólogo, certo? Em outro par de cromossomo homólogo, a gente tem o gene B, que tem o Bzão e o Bzinho. Botei de cores diferentes para representar a origem diferente. Então, o vermelho veio de origem materna e o verde veio de origem paterna, ok? Mas, gente, vocês sabem que um cromossomo ele não tem só um gene, né? Esse cromossomo aqui é uma molécula gigante de DNA que contém vários genes. E por que quando a gente, então, está analisando 2 genes, eu botei um em cada cromossomo? Por que não poderia esses genes estarem, o que a gente chama de ligados, na mesma molécula? Por exemplo, aí no desenho que eu desenhei para vocês, ó. O A e o B, eles estão no mesmo cromossomo. Um cromossomo tem centenas de genes. Então, se eu estou analisando 2 genes, a gente tem 2 opções. Ou esses 2 genes estão em cromossomos separados, em pares de homólogos separados, ou eles estão no mesmo cromossomo. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, a gente chama eles de genes ligados. E dessa forma, a segunda lei de Mendel não funciona. Sabe por quê? Porque, de acordo com a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, os alelos que você recebeu da sua mãe e do seu pai, na hora de você produzir a sua meiose, de você produzir os seus gametas, eles não vão ficar grudados entre si. Eles são independentes. Então, o Azão e o Bzão vieram da mãe, certo? O Azinho e o Bzinho vieram do pai. Mas na hora desse indivíduo aqui produzir os seus gametas, o Azão pode vir com o Bzinho. Lembra daquela configuração da metáfase? Se naquela hora da metáfase 1, o Bzinho estiver embaixo do Azão, a gente já sabe que no futuro eles vão ficar numa célula juntos. A chance do Azão, então, ser enviado para uma célula junto com o Bzão ou o Bzinho é a mesma. Então, a gente produz, na segregação independente, gametas na mesma frequência. Qual gameta que esses indivíduos podem produzir mesmo? Ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão ou Azinho, Bzinho, numa frequência de 1/4 cada. Isso foi o que o Mendel descobriu. Agora, se os genes que a gente está analisando estiverem ligados, isso não vai acontecer. O indivíduo ele vai continuar produzindo os 4 tipos de gameta. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Só que, ó, repara, nesse caso, eu coloquei o Azão e o Bzão, os alelos dominantes, juntos. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Poderia estar o Azão com o Bzinho vindo da mãe. Eu escolhi tudo dominante vindo da mãe e tudo recessivo vindo do pai, tá? Então, o Azão e o Bzão, eles estão ligados entre si, assim como o Azinho e o Bzinho. Então, esses 2 tipos de gametas são os gametas que a gente vai chamar de parentais. Eles têm uma frequência muito mais alta do que os demais gametas. Ó, Azão e Bzão, eles têm uma chance muito grande deles serem enviados para o mesmo gameta juntos. Azinho e Bzinho também.
Pô, mas como então que vai produzir esses outros aqui, né? Os gametas que a gente chama de gametas recombinantes. Como que vai ter a produção de azão com bezinho? E azinho com bezão se eles estão grudados? Ah, acontece uma coisa muito mágica na meiose, bem no início, na prófase 1, chamada de crossing over. Ou, em português, permutação. Essa permutação é o quê? Os cromossomos homólogos, eles podem, aleatoriamente, em algum ponto deles, trocar um segmento. Então, pode acontecer isso aqui, ó. A troca de um segmento de um cromossomo homólogo com outro. Isso não caracteriza uma mutação. Por quê? Você está trocando uma região correspondente com uma outra região correspondente. Então, aqui tem o gene MAR, aqui também vai ter o gene MAR. Não necessariamente os mesmos alelos, mas não necessariamente os mesmos alelos. Então, um cromossomo não vai ficar com gene a mais ou o outro vai ficar com gene a menos. Não, eles vão trocar segmentos correspondentes. Isso é a permutação gênica. Então, se acontecer uma permutação gênica entre esses dois genes, repare que se acontecer a permutação gênica aqui em cima, trocou esse pedaço com esse pedaço, o azão vai continuar com bezão, o azinho vai continuar com bezinho. Agora, se trocar bem no meio desses dois genes, a gente vai ter, então, a formação desses gametas aqui, que a gente chama de gametas recombinantes. Só que eles vão estar numa frequência muito mais baixa do que os gametas parentais. Então, como é que a gente descobre se os genes estão ou não segregando independentemente? É só você olhar a proporção fenotípica de um cruzamento. Se estiver batendo com o que o Mendel esperava, que é todos os gametas são produzidos na mesma frequência, está seguindo a segunda lei de Mendel. Se não está batendo, se estiver aparecendo um fenótipo numa proporção muito diferente da esperada para a segunda lei de Mendel, então a gente supõe que aqueles genes estão ligados, ok? E isso é muito importante, porque quando a gente vai calcular a probabilidade, né? Porque a genética é isso, ela tem esse poder de prever o futuro, de prever as probabilidades de chance de nascer com uma determinada característica ou outra. Então, essas previsões elas vão ser muito diferentes se os genes estiverem seguindo a segunda lei de Mendel ou se eles não estiverem, se eles estiverem ligados, tá? Então, ó, genes ligados tendem a ser herdados juntos, pois estão próximos uns dos outros nos cromossomos. Falando, então, de crossing over, vamos dar uma olhada aqui mais aprofundadamente nesse fenômeno? Então, ó, como eu falei para vocês, isso acontece na prófase 1, portanto, lembra que nessa fase os cromossomos já estão duplicados, que eles foram duplicados antes, na intérfase, né? Então, quando começa a meiose, eles já estão duplicados. E aí, os cromossomos duplicados, eles vão ter uma cromátide que vai participar desse processo. Então, uma cromátide fica de fora desse processo e a outra participa. E aí, eles vão e trocam pedacinhos entre si. Para que isso, gente? A única explicação que a gente tem para explicar a vantagem de ter essa troca é uma vantagem evolutiva. Porque a meiose é uma divisão celular que é muito diferente da mitose, porque ela gera células filhas muito diferentes entre si. Então, cada gameta que a gente produz é diferente um do outro, tem combinações de baralhos, né? Na analogia do baralho que a gente estava falando, de alelos diferentes um do outro, por dois motivos. Primeiro, a gente viu na aula passada e nessa aula agora também, que durante a metáfase 1, nessa fase, os cromossomos, então, eles vão para o centro da célula e, nesse momento, eles já ficam direcionados para onde, para qual polo que eles vão ser levados, certo? E aí existem várias combinações possíveis que podem ser feitas. Então, por exemplo, essa célula aqui que a gente está analisando é uma célula 2N, né, diploide, tem parzinho, que tem 4 cromossomos. Então, ela é 2N igual a 4, certo? Quantos tipos de gameta diferentes essa célula pode produzir? Então, ela tem, ó, 2 cromossomos grandões e 2 cromossomos pequenininhos. Um veio da mãe, outro veio do pai. Então, vamos supor que o azul é o conjunto de cromossomos que veio da mãe e o vermelho é o conjunto de cromossomos que veio do pai. Então, ela tem 2 pares de cromossomos. E na hora de produzir o gameta, né, no final da meiose, a gente vai ter células que vão ter
um cromossomo grandão, um pequenininho. Não vai ter mais o parzinho, né? 2 grandões, 2 pequenininhos. Vai ser um grandão e um pequenininho. Quantas combinações possíveis podem ser feitas? E isso vai ser definido sempre na metáfase 1. A combinação possível pode ser essa daqui, ó, um grandão azul com um pequeno azul, ou um grandão vermelho com um pequeno vermelho, ou um grandão azul com um pequeno vermelho, ou um grandão vermelho com um pequeno azul. Acompanharam? Isso daqui a gente está falando de uma célula que tem 4 cromossomos. Agora, vamos lembrar quantos cromossomos a gente tem mesmo? Só para a gente pensar na nossa espécie um pouquinho, nós temos 46 cromossomos, 23 pares. E aí, gente, na hora de fazer a nossa meiose, a gente tem muitas opções de combinações possíveis que a gente pode enviar esses cromossomos. Lembra que a célula resultante da meiose, ela vai conter todos esses cromossomos, mas em doses simples. Então, ela vai ter um do par 1, um do par 2, um do par 3, um do par 4. Mas qual deles eles vão ter é aleatório. Então, pode ter um gameta que vai ter um cromossomo grande desse rosa, esse daqui do par 2 azul, esse daqui azul também, esse daqui rosa. Cada gameta vai ter uma combinação diferente de cromossomos. Então, pensa só, eu tenho 2 tipos de chapéu, 2 tipos de blusa, 2 tipos de saia, 2 tipos de óculos, 2 tipos de batom, 2 tipos de calcinha, 2 tipos de sutiã. Quantos looks eu posso fazer diferentes? Vocês lembram da aula de análise combinatória, como é que a gente faz essa conta? Eu tenho aqui 23 pares de cromossomos. Quantos tipos de combinações diferentes eu posso fazer pegando um cromossomo de cada? A conta é a seguinte, ó, eu não tenho 2 cromossomos de cada e eu não tenho que selecionar um. No caso aqui, ó, 2N igual a 4. Essa célula, ela continha só 4 cromossomos, ou seja, 2 pares de cromossomos. Então, como é que a gente faz essa conta? A gente vai botar 2 elevado a quantos pares a gente tem. Então, por exemplo, a quantidade de look, 2 elevados a quantos acessórios eu comentei com vocês. Então, era blusa, chapéu, óculos, batom. A gente vai contar e vai botar elevado aqui, tá certo? No caso aqui é pares de cromossomos. Então, ela tem 2 pares de cromossomos. Então, é 2 elevado a 2. Qual é o resultado de quantas combinações possíveis essa célula pode produzir? 4 tipos de combinações possíveis, como a gente acabou de ver, né? Combinação 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer essa conta agora para os nossos 23 pares de cromossomos? É 2 elevado a 23. Gente, vai lá na calculadora e bota esse número aqui. É mais de 8 milhões de combinações. É mais, tá? Mais que 8 milhões de combinações. Se nem tivesse a permuta, só tivesse essa combinação aleatória dos cromossomos, a gente tem mais de 8 milhões de tipos de gametas que eu posso produzir. O Rafael, meu namorado, tem mais de 8 milhões de tipos de gametas que ele pode produzir. Quando faz a combinação e produz um indivíduo, a gente vai ter sempre um indivíduo com combinações únicas, né? Com um DNA único, né? Exceção dos gêmeos idênticos, né? Monozigóticos. Cada pessoa, numa população que se reproduz de forma sexuada, né? Porque isso daqui é um resultado da reprodução sexuada, certo? Os indivíduos que fazem reprodução assexuada não tem essa produção de gameta, não tem essa combinação de DNA do macho e da fêmea, né? De indivíduos diferentes. Então, a reprodução sexuada nos permite produzir indivíduos novos, com combinações novas, muito diferentes entre si. Então, cada filho meu vai ser diferente. Embora eles tenham características minhas e do Rafael, as combinações do baralho vão ser diferentes para cada um desses filhos. E além, então, dessas combinações, que podem ser muitas, os cromossomos ainda sofrem permutação. Então, isso daqui são os meus cromossomos que sofreram permutação gênica ou crossing over. Olha só, eles trocaram um pedacinho, né? O cromossomo homólogo trocou um pedacinho com outro cromossomo homólogo e dessa forma misturou mais ainda os genes, os alelos, as combinações possíveis que podem ir para o meu filho. Então, a gente já perde a conta aí de quantos tipos de gametas diferentes um indivíduo humano pode produzir, certo? Se fosse só pelas combinações diferentes de cromossomos, a gente teria aí mais de 8 milhões. Mas, além disso, também os cromossomos sofrem permuta, gerando, então, novas combinações, o que é muito importante para a evolução e a adaptação das espécies. Eu trouxe esse quadro aqui que tem uma imagem que contém vários tipos de raças humanas, né?
É bom lembrar que para a biologia, para a genética, não existe uma diferença significativa entre os humanos para definir raças diferentes. Não existe raça em humanos, todo mundo pertence à mesma raça. A gente usa a raça no sentido mais social, né? Que tem um fator histórico, ético muito importante e que é fundamental para os grupos se organizarem para lutar por direitos. Então a gente pode falar sim de raça nesse sentido. No sentido genético e biológico, não existe. Por quê? Porque os humanos, teve um período aí que eles ficaram bem isolados, né? A gente se segregou, né, para vários continentes e a gente ficou algum tempo isolado. Isso gerou o quê? Características distintas entre os povos. Então, tem um povo que tem o olhinho mais puxado, tem outro que tem um nariz maior, tem um que é mais branco. Então, a gente ficou isolado, tempo suficiente para essas novas características não se misturarem, mas logo depois que a gente voltou a ter comunicação entre si, a gente misturou todas essas características e nunca geramos raças diferentes. E essa mistureba, então, ela é muito importante para a adaptação das espécies, porque a seleção natural, como a gente já viu, ela vai atuar escolhendo não só um fenótipo, mas um conjunto de fenótipos, uma determinada combinação que vai ter uma vantagem reprodutiva maior, ou seja, aquele indivíduo ele vai conseguir passar a sua informação genética mais do que o indivíduo que tem outro tipo de combinação. Então, os indivíduos que conseguirem passar mais adiante a sua informação genética, o seu conjunto, eles vão ser mais bem-sucedidos. E essas cartas do baralho, esses genes, eles vão permanecer na população. O conjunto de genes que for menos adaptado àquele local, àquele ambiente, ele então vai ser perdido. E por isso que é importante, então, a gente gerar combinações diferentes. Para a seleção natural, então, ter matéria-prima para ela poder agir e escolher as combinações diferentes. Porque se a gente tiver menos variabilidade genética, menos combinações, a seleção natural pode ser bem dura. Porque qualquer alteração ambiental pode dizimar aquela população, aquela espécie, se ela não tiver combinações diferentes que vão propiciar ela a se adaptar a diferentes ambientes e diferentes situações, tá certo? Lembrando que cada combinação ela vai ser adaptada para um tipo de ambiente, para outro vai ser outro tipo de combinação. Então é importante que tenha essa variabilidade genética que é proporcionado pela meiose, né? Então a gente viu que as mutações elas geram alelos novos, mas a meiose ela embaralha essas cartas no baralho. Então, como se a mutação produzisse um 3 de copas, né, produzisse uma carta nova, mas a meiose que distribui essa carta, gerando indivíduos com combinações de características diferentes um do outro. Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de genética. Hoje a gente vai conversar sobre herança relacionada ao sexo. Bom, na maioria das espécies de animais, assim como na nossa, a determinação sexual, ou seja, se o indivíduo vai ser do sexo biológico masculino ou feminino, se dá pela constituição cromossômica daquele indivíduo. Lembrando que existe outras espécies, outros animais que não funcionam dessa forma, tá? Que é o ambiente que vai propiciar o surgimento de machos e de fêmeas. Por exemplo, é o caso das tartarugas, que o ovinho ele vai se desenvolver, né? O embriãozinho vai se desenvolver numa tartaruga macho ou fêmea de acordo com a temperatura do ovo. Então, é o ambiente que vai fazer essa determinação. No nosso caso, na maioria dos animais, ocorre uma determinação cromossômica. Os nossos cromossomos, vamos lembrar aqui do nosso cariótipo, eles estão organizados em pares, né? Nós somos seres diploide, sempre bom lembrar. E esses cromossomos a gente tem 46. O último par é o par sexual. Isso é uma convenção, tá? Que quando a gente organiza os cromossomos de qualquer espécie, a gente coloca eles em ordem de tamanho. E o último é o chamado par sexual, se aquela espécie tiver par sexual, né? No nosso caso, a gente tem duas opções. Ou o indivíduo... A gente vai ver que existem várias exceções, né? Mas, no geral, o indivíduo ele pode ser XX ou XY. Se o indivíduo for XX, ele vai se desenvolver no aparato reprodutor feminino, né? Naquele bebezinho. Se for XY, ele vai se desenvolver no indivíduo do sexo biológico masculino. Esse sistema é o sistema XXXY. XY.
Existem outros tipos de sistemas que aparecem em outros animais e outros seres, tá? Como o ZZ, ZW, existem outros tipos. No nosso caso é XX para fêmeas, XY para macho. Portanto, como o macho ele é o sexo heterogamético, né? Ele pode produzir gametas com X ou com Y. Ele que vai definir, o espermatozoide é que vai definir, então, o sexo do filho, né? Porque a mulher, ela sempre vai mandar X, vamos ver essa tabela aqui, ó. A mulher, ela sempre vai mandar X nos seus óvulos e o homem pode enviar X ou Y, 50%, 50%. Então, se ele enviar um X, vai encontrar o X da mulher, vai ter origem, então, a uma filha. Se for um Y, vai encontrar com o X da mulher, vai ser um indivíduo XY, vai ser um filho, certo? Bom, mas é claro que a gente não manda só o cromossomo X ou Y para o nosso filho. A gente manda todos os outros cromossomos, como a gente já viu em várias aulas, né? A gente vai enviar um de cada tipo de cromossomo, no total 23 que vão estar nos nossos gametas. E aí, esses outros cromossomos aqui que não definem o sexo, portanto, eles estão na mesma quantidade entre machos e fêmeas, eles são chamados de cromossomos autossômicos. Então, a gente tem 22 pares de cromossomos autossômicos, no total de 44, e um par, no total de 2 cromossomos sexuais. Eles se chamam assim justamente porque eles são diferentes entre machos e fêmeas, certo? A fêmea vai ter 2X, o macho vai ter 1X e 1Y. Lembrando também que no nosso desenvolvimento, até uns 2 meses de idade, o bebezinho ele não tem o sexo definido e a partir principalmente de um gene localizado aqui no Y, chamado de CRY, esse indivíduo aqui ele é um gene que codifica uma proteína regulatória de outros genes. E aí ele vai fazer com que aquele bebezinho ele desenvolva testículos e, consequentemente, o aparelho reprodutivo masculino. Se tiver ausência desse CRY, então ele vai se desenvolver num corpo feminino. E é interessante, porque existem, por exemplo, mulheres que são XY, porque elas têm alguma mutação nesse gene CRY que fez com que ele não tivesse esse produto gênico expresso de forma a regular os genes, né, para tornar aquele indivíduo macho. Então, existem sim mulheres XY, principalmente por conta de mutações nesse gene CRY. Bom, mas como é que a transmissão das características afeta? Se o gene, por exemplo, estiver ligado no cromossomo Y, no cromossomo X. Até então, todos os genes, todos os exemplos que eu falei para vocês, lembra do albinismo, estava no cromossomo 9, da fenilcetonúria, de todas as doenças que a gente já conversou e outras características, todas elas estavam ligadas aos cromossomos autossômicos. Portanto, a herança, ela não tinha, a proporção fenotípica entre machos e fêmeas não tinha nenhuma variação. Agora, se um gene de uma característica que a gente está analisando estiver localizado no cromossomo X ou no Y, né? Mas é muito mais comum estar no X, porque o Y tem meia dúzia de genes, pouquíssimos genes. Ele é bem pequenininho. O X, ele tem muitos genes, e esses genes, eles não estão relacionados apenas ao sistema reprodutor, né? Feminino ou masculino. Ele está relacionado a várias partes do nosso corpo, como a gente vai ver aqui em alguns exemplos. Então, se esse gene estiver ligado ao cromossomo X, ele vai ter um padrão de herança diferente para fêmeas e para machos. Por quê? Porque a fêmea tem 2X e o macho só tem 1. Então, vamos ver um exemplo aqui clássico, que é o da hemofilia. A hemofilia, ela é uma doença hereditária e ela acontece por causa de um alelo, né, de um gene mutado que interfere na coagulação do sangue. Essas pessoas têm a deficiência de um fator de coagulação que é codificado por um gene que está no cromossomo X. E por isso essas pessoas elas têm problemas de cicatrização, né? De estancar o sangue. Então, quando a gente se corta, eu não tenho hemofilia. Quando eu me corto, os fatores de coagulação, né, as plaquetas lá do meu sangue, eles vão para aquela região que está vazando e tampam aquele buraco.
As pessoas que têm hemofilia, qualquer cortezinho, fosse fazendo a barba, o nariz estourou um vasinho, essas pessoas têm dificuldade de coagular o sangue, portanto, apresentam muita hemorragia. Então, é muito grave essa doença. E é uma doença, então, que tem um padrão de herança peculiar, porque ela está ligada ao cromossomo X. Esse alelo mutado, ele é recessivo, tá? Então, para a pessoa apresentar a doença, ela não pode ter o alelo dominante, na presença do alelo dominante. Para ela ser normal, basta ter um alelo dominante, que ela não vai apresentar a doença. E aí, por que eu marquei aqui XHzão em vez de botar só Hzão? Para lembrar que ele tá ligado no cromossomo X. E isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos genótipos e fenótipos possíveis para essa doença. Então, como eu falei, o gene relacionado está no cromossomo X. Se ele está no cromossomo X, ele não está no cromossomo Y. Isso porque esses dois cromossomos, eles não têm muita região de homologia. Diferente de um cromossomo homólogo, né? Por exemplo, esse cromossomo e esse daqui são cromossomos homólogos que apresentam os mesmos genes. Não necessariamente as mesmas versões, mas eles têm o mesmo tamanho, os mesmos genes, as regiões correspondentes homólogas. O X e o Y não. Na hora da divisão celular, eles se comportam como um parzinho, né? Só que eles nem fazem crossing over, por exemplo, porque eles não compartilham genes. Então, se um gene está no cromossomo X, ele está só no X, beleza, gente? Então, esse gene H que a gente está analisando, ele está no cromossomo X. Eu não posso botar XHzão e YHzão. Nunca façam isso, tá? Não tá no X, não tá no Y. Então, o homem, repara só, diferente da lei de Mendel, né, que ele descobriu que todo mundo tem 2 fatores, 2 genes para cada característica. No caso, quando é ligado ao cromossomo X em homens, nesse sistema, né, dos mamíferos que é XXXY e de vários outros animais, o homem só tem uma cópia daquele gene. Então, ele só pode ser Hzão ou Hzinho. Não faz mais sentido usar o termo homozigoto ou heterozigoto para o homem. Esse gene está em hemizigose, que a gente diz. Então, ele tá em dose simples, tá certo? Então, o homem ele pode ser XHzão Y ou XHzinho Y. Se ele for XHzão, ele é normal. Se for XHzinho Y, ele é hemofílico. A mulher, no caso da mulher, vai se comportar parecido com os cromossomos autossômicos, porque nós, né, temos 2 versões daquele gene, como normalmente acontece com os outros genes. Então, a mulher pode ser XHzão, XHzão, vai ser uma mulher normal. XHzão, XHzinho, vai ser uma mulher portadora normal, mas, né, heterozigota, né, carregando aí o alelo mutado. Se ela for XHzinho, XHzinho, ela vai ser hemofílica. Então, repara só, para a mulher ser hemofílica, ela precisa ter dose dupla do alelo da hemofilia, certo? Hzinho, X, Hzinho, X, Hzinho. Para o homem ser hemofílico, ele precisa apenas ter uma cópia do gene da hemofilia no seu cromossomo X. Então, em qual situação, em qual dos 2 sexos você acha que é mais provável que a gente veja o fenótipo de uma característica ligada ao X recessiva, né, na população? Em homens, em machos. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro por que existe essa diferença de proporção fenotípica entre machos e fêmeas numa característica que segue esse padrão? Dá uma olhada aqui, ó. Então, vamos imaginar que uma mulher que não é hemofílica, mas é heterozigota, ela é XHzão, XHzinho, está esperando um filho de um homem que não é hemofílico também, tá certo? Ele é XHzão Y. Como que vai ser, então, a proporção esperada aí dos filhos? Tem chance desse casal ter um filho ou uma filha hemofílica? Vamos fazer o quadro de Punnett? Então, vamos lá. Ei, que linha torta. Vamos lá. Ó, essa mulher, ela vai enviar um X para o filho. Mas ela pode enviar um X carregando o Hzão ou o X com Hzinho. Esse homem, ele vai enviar o X com Hzão ou o cromossomo Y para seu filho, tá certo? Isso aqui é um Y, tá, gente? Vou fazer assim.
Vamos fazer os encontros, então, desses gametas? Vou trocar de cor aqui. Vamos lá. XHzão encontrando com XHzão vai dar uma menina não hemofílica. Vou botar normal. XHzão com XHzinho vai dar também, essa combinação também vai resultar em uma menina normal. Aqui, XHzão Y vai ser um menino normal. E se for XHzinho Y, vai ser um menino hemofílico. Então, sim, esse casal tem chance de ter um menino hemofílico. De a cada 4 filhos que eles tiverem, a chance de um deles de ser um menino hemofílico. Repare, então, que se a gente separar a proporção fenotípica das meninas e dos meninos, a gente vai ter 100% das garotas que vão nascer desse casal vão ser normais. E a proporção para os meninos é de 50% deles vão ser normais, 50% hemofílicos. Esse resultado aqui, gente, já mostra que tem uma diferença entre fêmeas e machos, é porque esse gene, essa característica é condicionada por um gene que está num cromossomo sexual, tá? Então, repare que, dependendo da pergunta do enunciado, a resposta vai variar, né? Então, se eu perguntar, qual a chance desse casal vir a ter uma criança hemofílica? Então, é 1/4 de chance da criança ser hemofílica. Agora, se eu perguntar, esse casal está esperando um menino, qual a chance dele ser hemofílico? Aí, você já exclui as meninas, a resposta vai ser 1/2. Então, depende aí, cuidado com a pergunta do enunciado, tá? Se a gente estiver pensando no total dos filhos, 25% tem chance de nascer hemofílico. Agora, se a gente pensar só nos meninos, 50% de chance nesse casal. Lembra que cada casal tem uma proporção diferente, vocês não precisam decorar nada disso, é só você fazer o quadro de Punnett, tá? Mas não é interessante que agora mudou o padrão de herança que o Mendel observou, né? Essa aula ela está incluída também um pouco na aula passada que fala sobre as extensões, as derivações das leis de Mendel. Bom, outro exemplo clássico é o daltonismo. Esse tipo de característica é um tipo de cegueira das cores, né? Nós temos diferentes tipos de célula na nossa retina que são sensíveis à luz. E as células que são sensíveis às diferentes frequências e que identificam as cores são os cones. Os cones, eles podem ter proteínas que são sensíveis à cor azul, à cor verde ou à cor vermelha. Esses 3 tipos de sensores, eles dão origem a todas as outras cores que a gente consegue enxergar, porque as outras cores são uma mistura dessas 3 cores primárias. Mas pessoas que têm daltonismo têm deficiência nessa sensibilidade aí de captação de determinadas frequências de cores, e existem vários tipos de daltonismo. O mais grave é aquele que não identifica cor nenhuma, que vê tudo preto e branco, mas ele é bem raro. O mais comum é esse aqui, ó, o protanopia, em que a pessoa ela não consegue identificar o vermelho e, portanto, ela tem uma grande dificuldade de diferenciar o verde do vermelho, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Mas existem vários outros tipos também. O tipo mais comum, ele é causado por um gene que está localizado, adivinha onde? No cromossomo X. E, portanto, da mesma forma que a hemofilia, ela vai ser muito mais comum em homens do que em mulheres. Pelo mesmo motivo, porque é uma doença que é ligada ao X recessivo, né? Tem um padrão de herança recessivo ligado ao X. Isso quer dizer que para o homem apresentar a doença é muito mais fácil do que para a mulher. A mulher, ela precisa ter dose dupla, ou seja, ela tem que ter recebido do pai e da mãe o alelo mutado defeituoso. O homem não. O homem basta ter recebido um da mãe, pronto, acabou. Ele vai apresentar aquela característica, aquela doença, tá? E esse teste aí, gente, eu peguei nesse site. Quem tiver aí com alguma dúvida se
é o não daltônico, entra aqui, que aqui tem vários testes para você fazer. Pessoas não daltônicas, tipo eu, conseguem enxergar nessa imagem um 74 de verde. Vocês estão conseguindo ver 74? Quem estiver vendo mais fortemente o 21, são pessoas daltônicas, que confundem o verde com o vermelho, tá? Então, pessoas normais conseguem ver 74, pessoas daltônicas veem o 21. E aí, vamos fazer um exemplo aqui também? Então, eu trouxe uma mulher que não é daltônica, tá certo? Ela não é daltônica. Mas ela é heterozigota. E um homem que é daltônico. E aí, como é que vão ser os filhinhos, os possíveis filhos desse casal? Vamos lá, vamos fazer o quadro de Punnett? Essa mulher, ela pode enviar XDzão ou XDzinho. Esse homem pode enviar o cromossomo X com Dzinho ou o Y. Vamos mudar de cor. Vamos lá. XDzão com XDzinho é uma menina não daltônica. Vou botar normal. XDzão com Y é um menino normal. XDzinho com XDzinho. Opa, é uma menina daltônica. E aqui, XDzinho Y é um menino daltônico. Nesse cruzamento aqui que eu inventei, que é um heterozigoto com um homem com a característica recessiva, 50% de chance de meninas terem daltonismo, 50% de chance de meninos terem daltonismo. A porcentagem aqui está igual para mulheres e homens, para meninas e meninos. Mas é interessante notar que para uma mulher, então, ser daltônica, ela precisa que o seu pai também seja. Porque ela tem que receber um XDzinho. Isso também serve para hemofilia, tá, gente? É exatamente o mesmo padrão de herança de hemofilia e daltonismo. Então, para a menina ser hemofílica ou ser daltônica, ela precisa que o pai também possua essa característica. Porque o pai vai mandar o X com um alelo recessivo defeituoso. E a mãe precisa ser heterozigota ou ter a característica também, né? Então, é muito mais difícil. Olha só a combinação que a gente teve que fazer. O pai tem que ser daltônico e a mãe tem que ter um alelo do daltonismo e tem que ter mandado para ela. Então, ela é XDzinho, XDzinho. O menino não. O menino só recebeu o XDzinho da mãe, já é daltônico. Se o pai não fosse daltônico, ele também seria daltônico da mesma forma. Esse filho aqui, ele também teria essa combinação. Bom, vamos ver um outro caso, que é agora um padrão de herança ligado ao X dominante. É a mesma coisa, só que agora a gente está falando de um alelo mutado que causa doença, que é dominante. E a gente vai chamar ele de Rzão, tá? Então, o que condiciona a característica normal é XRzinho e o que condiciona a doença é XRzão. Que doença é essa? É o raquitismo hipofosfatêmico. Essa doença, os indivíduos que apresentam essa doença, eles possuem uma capacidade reduzida em reabsorver o fosfato, né, lá no rim, e absorver cálcio e fosfato no intestino. Então, essa doença, ela gera um raquitismo, né, uma deformidade aí dos ossos, um problema bem grave desde criança, e é dominante, né? Então, vamos lá. Imagina que uma mulher normal. O que é ser normal mesmo? Nesse caso, ser normal é recessivo. Então, uma mulher XRzinho, XRzinho, está esperando um filho de um homem doente. Se ele é doente, ele é XRzão Y, certo? Qual a chance deles terem um filho com a doença ou sem a doença? Tem diferença entre menino e menina? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. A mãe é homozigota, ela só pode enviar XRzinho, portanto eu não vou repetir, porque não precisa, porque eu não gosto de ter trabalho extra. Se você quiser repetir, pode repetir. O homem, ele pode enviar XRzão Y. E aí, vamos lá, fazer os encontros. XRzão, XRzinho é uma menina doente. XRzinho Y é um menino
saudável, normal. Olha só, nesse caso aqui a gente tem 100% das meninas vão nascer doentes e 100% dos meninos vão nascer normais. Tá vendo que há uma diferença desse padrão de herança para os padrões de herança que a gente tem visto até então? Como que fica diferente por conta da mulher ter 2 e o homem só ter 1? Isso já modifica toda a proporção fenotípica. Nesse caso aqui, nesse cruzamento, os meninos vão apresentar a doença, né, as filhas desse casal. E aí é interessante notar que um homem doente, no caso de uma doença dominante, se um homem for doente, ele vai apresentar o X com o alelo dominante, correto? Que causa doença. E o que ele passa para as filhas mesmo? O que ele passa para os filhos? Para os filhos homens, eles vão passar Y. Para as meninas, vai passar o X. Ele só tem o X com o alelo dominante que causa doença. Então, ele vai passar o quê? Para todas as filhas o XRzão. Por isso que nesse padrão de herança, um homem doente, um homem com a característica que você está analisando, ele vai passar essa característica para todas as filhas, sem exceção, porque é dominante. Então, todas as filhas vão receber o Rzão, todas as filhas vão ser doentes. Com todas essas informações, portanto, vocês já conseguem identificar que existem vários tipos de padrões de herança diferentes. Os que a gente já viu até então, os que são mais comuns quando a gente estuda características ou doenças em seres humanos, são autossômica recessiva, autossômica dominante, ligada ao X recessiva, ligado ao X dominante. Lembrando que uma característica, um padrão de herança é autossômico, isso significa que a característica que você está analisando é condicionada por um gene que está ligado a um cromossomo autossômico. Portanto, a frequência entre machos e fêmeas vai ser aproximadamente igual. A gente tem a mesma dosagem dos genes autossômicos. Agora, ligado ao X, a gente vai ter uma questão diferente aí entre os gêneros, né? Entre os sexos biológicos, no caso, né? Machos e fêmeas vão apresentar frequências diferentes. Dominante e recessivo, vocês já sabem o que é, né? Então, para você identificar que uma característica, uma doença é recessiva, basta você analisar se ela pula ou não gerações. Então, pais que têm uma característica igual, tendo um filho diferente, isso quer dizer o quê? Que essa característica diferente, ela estava escondida nos pais, ela é recessiva. E os pais têm a característica dominante, certo? Enquanto uma característica, uma doença dominante, ela vai aparecer em todas as gerações, obrigatoriamente. Ela não pode pular gerações, uma característica dominante, tá certo? Numa característica X recessiva, esse traço ele é mais comum em homens, como hemofilia, como daltonismo, do que em mulheres. Não pode ter transmissão de pai para filho, certo? Porque o pai está carregando, tá ligado no X. Então, o pai não passa o X para o filho, ele passa o X para a filha, certo? Não pode ter uma passagem de alelo do pai para o filho homem. E todas as filhas de um pai afetado são portadoras daquele alelo mutante. Já quando a gente está falando de ligado ao X dominante, todas as filhas de um homem afetado serão afetadas, tá certo? Tira esse normalmente daqui, ó. Todas as filhas de um homem afetado serão afetadas. Se ele tem um alelo mutante dominante, que causa doença, todas as filhas vão ser doentes, todas as filhas vão ter essa característica também. Também, mais uma vez, não tem transmissão de pai para filho, né? Porque tá ligado no X. Bom, mudando um pouco de assunto, como os cromossomos X nas mulheres, eles estão em dose dupla, e no homem tá em dose simples, né? Tem só um, acontece um mecanismo que é uma compensação de dose. Então, nos nossos, eu que sou XX, grande chance, né? Provavelmente eu sou XX. Nas minhas células embrionárias, né? O meu zigoto foi o encontro de um gameta X da minha mãe com um gameta X que continha o cromossomo X do meu pai, certo? Aí formou um zigoto XX. E aí eu vou fazer várias mitoses. E nesse momento que eu ainda sou um embrião, que eu ainda sou lá um conjuntinho de células,
vai haver a inativação de um dos meus cromossomos X, aleatoriamente. Então, metade das minhas células vai inativar um X, que é o X que eu ganhei do meu pai, metade vai inativar o X que eu ganhei da minha mãe. Isso porque é uma forma de compensar essa dose maior que eu tenho dos meus genes que estão ligados ao X do que aos homens. Então, é uma forma da espécie humana, então, ter a mesma quantidade de genes expressos desse cromossomo X, tá certo? A consequência disso é que eu e as fêmeas de mamíferos, né? Isso acontece com as fêmeas de mamíferos, a gente tem células no nosso corpo formando um mosaico, né? Porque algumas vão ter o X inativo de origem paterna, outras vão ter o X inativo de origem materna. E a consequência disso é que eu e as fêmeas de mamíferos, né? Isso acontece com todos os mamíferos, nós vamos ter células formando um mosaico, né? Que é uma parte das minhas células vai ter o X inativo de origem paterna, a outra parte vai ter o X inativo de origem materna. Isso explica, por exemplo, o famoso clássico das gatas tricolores. Vocês já devem ter ouvido falar que um gato, você viu um gato tricolor, você sabe que ela só pode ser fêmea. Vocês já ouviram falar disso? Que gatos tricolores são fêmeas. Isso é verdade, tá? Na maioria dos casos. Por quê? Porque para a coloração dos gatos existe um gene que corresponde ao pigmento branco, que está no cromossomo autossômico, e existe um gene que condiciona o pigmento preto ou laranja, né? Um alelo do mesmo gene condiciona o pigmento preto, o outro alelo desse mesmo gene condiciona o pigmento laranja. E esse gene está localizado no cromossomo X. Para vocês verem que o cromossomo X ele está cheio de genes relacionados com várias partes do nosso corpo, e não só, né, do sistema reprodutor, como eu já falei. Então, a gente viu genes relacionados à nossa visão, genes relacionados à nossa coagulação do sangue, genes relacionados à pelagem da gata. Então, tem vários tipos de genes ali no cromossomo X, que é um cromossomo bem grande. E aí, nesse caso aqui, famoso das gatas tricolores, acontece o seguinte, então o branco é condicionado por outro gene e o laranja e o preto é pelo mesmo gene, só que alelos diferentes. E se essa gata ela for heterozigota, ela vai apresentar metade das suas células com um alelo inativo e metade das suas células com outro alelo inativo. Então, uma parte vai produzir pigmento laranja, outra parte vai produzir pigmento preto. E aí é muito legal, porque essas manchas, elas correspondem a essa diferença do X inativo de cada uma dessas células. Legal, né? Bom, existem outros tipos de herança relacionada ao sexo, né? Diferente da ligada ao X que eu falei para vocês, mas que é a mais comum. Existem outras, como, por exemplo, o padrão de herança ligado ao Y. E nesse padrão, como eu falei para vocês, ocorre a passagem da característica de pai para filho, tá certo? Não pula a geração. E só de pai para filho que vão apresentar essa característica. Não vai ter mulher nenhuma apresentando. Lembrando que há muitos poucos genes no cromossomo Y, portanto é bem menos comum esse tipo de herança, da gente perceber esse tipo de herança. Por exemplo, é o gene que eu falei para vocês, que é o gene muito importante para esse dimorfismo sexual que os seres humanos apresentam, que é o SRY presente no Y, que vai definir se o embrião ele vai tomar o caminho de produzir testículos ou ovários. Então, isso daqui é um exemplo de heredograma ligado ao Y, já dando a resposta aí dessa questão da UFBA do vestibular. A resposta é ligada ao Y. Olha só, o pai passou para os filhos, que passou para os filhos, que vai passar para os filhos. Não pode ser ligado ao X, tá certo? Pode ser autossômico? Pode ser. Pode ser, só que ele sempre pergunta o mais provável. É muito improvável que em 3 gerações só os homens estão apresentando essa doença, né? É muito improvável que seja autossômico, mas poderia ser também. Mas realmente o mais provável é ligado ao Y. Gente, existem genes que não estão ligados aos cromossomos X ou Y, mas a expressão deles é diferente entre homens e mulheres. Então, vocês já viram na aula de expressão gênica ou vão ver
que dependendo do hormônio, dependendo aí do ambiente, o gene ele pode ser expresso ou não. E aí, o gene ele pode, então, estar presente na mulher e no homem, mas ser só expresso no homem, por exemplo, né? Como no caso aí dos pelos na orelha. Ou então do gene que é responsável, por exemplo, estou inventando aqui agora, do gene que é responsável pela produção de leite, da lactose. O homem ele vai ter esse gene, mas ele não vai expressá-lo, certo? Assim como a mulher vai ter esse gene, mas ela só vai expressar num determinado momento, né? Quando estiver grávida, enfim, quando estiver amamentando. Então, esse é o caso de alguns genes com expressão diferencial limitada ao sexo que a gente diz. Nesse caso aí, é o gene que condiciona o pelo na orelha, que é restrito, né? Que é limitado, desculpa, aos homens. E existem alguns genes que têm a expressão influenciada pelo sexo, né? Que eles vão ser expressos, mas eles vão ser expressos de formas diferentes. Por exemplo, é o gene que condiciona a calvície. Para as mulheres, o gene que condiciona a calvície, ele tem um comportamento recessivo. Então, a mulher ela só vai ser calva se ela tiver aquele alelo em dose dupla. Para o homem, não. O gene que causa o alelo que causa a calvície, ele se comporta de forma dominante. Então, basta ter um que o homem vai ser calvo, tá certo? Então, aqui tem alguns genótipos para vocês entenderem melhor. Cesão, ou seja, dominante, vai ser um homem calvo, vai ser uma mulher calva. Czinho, que é o heterozigoto, o homem vai ser calvo, mas a mulher não, tá certo? E Czinho, o homem não vai ser calvo e a mulher também não vai ser calva, tá certo? Então, a mulher tem que ter dose dupla do alelo que causa a calvície e o homem basta ter uma só. Existe um tipo de herança chamado de herança mitocondrial, que é bem diferente do que a gente tem visto, que é uma herança extranuclear. Porque toda a genética, os exemplos que a gente tem visto até então, são exemplos de genes que estão nos cromossomos nucleares, que são esses cromossomos autossômicos do par sexual, aqueles 46 cromossomos. Mas existe DNA fora do núcleo. Existe DNA também na nossa organela chamada mitocôndria. Isso devido à sua origem, né? Que, de acordo com a teoria da endossimbiose, a organela mitocôndria, ela foi no passado, né? Ela é resultante aí de um ancestral de uma bactéria que foi fagocitada pela célula eucariota e desenvolveu, então, uma relação de simbiose com essa célula, gerando, então, o que a gente tem hoje em dia, que é a nossa organela mitocôndria. E uma das evidências disso é justamente o DNA semelhante ao das bactérias que a mitocôndria tem, que é um DNA circular, que é um DNA muito semelhante ao DNA de procariotos, enfim, várias características. Ela também tem ribossomos, ela é como se fosse uma microcélula dentro de uma célula. E esse DNA, ele é a quantidade dele é bem menor do que a do nuclear, mas ele contém genes, que são genes importantes, que podem também ser genes responsáveis por doenças. E esses genes, esse DNA, ele é passado majoritariamente de mãe para filhos, certo? Por quê? Porque na hora da fecundação, os espermatozoides não contribuem com as mitocôndrias. As mitocôndrias deles são degradadas. O que fica no zigoto são as organelas da mãe, tá certo? Então, quando eu tiver filhos, eu vou passar o meu DNA mitocondrial para os meus filhos e o Rafael, o meu namorado, não vai passar, certo? E o meu DNA mitocondrial é idêntico ao da minha mãe. Claro que pode ter acontecido alguma mutação no meio do caminho, né? Mas não teve recombinação. É exatamente o que a minha mãe me deu, que é exatamente o que a minha avó me deu, que deu para minha mãe, e assim por diante. É uma herança maternal, como a imagem aqui do lado está mostrando, né? Então, a nuclear, ela é uma mistura dos nossos pais. Elas vieram de todos os nossos ancestrais. Agora, a mitocôndria não. Veio das nossas ancestrais, das nossas avós, das nossas tataravós, tá certo? E por conta disso, é um DNA muito interessante para ser estudado em evolução. Por quê? Porque ele não sofre essa recombinação, então é fácil de você identificar a origem dele, né? Já que não tem essa recombinação
entre o DNA da mãe e do pai, né? É um DNA que não sofre recombinação. Eu trouxe um exemplo aqui de uma doença que é a atrofia óptica de Leber, que está associada a um gene no DNA mitocondrial, né? Chamado de mtDNA, DNA mitocondrial. Nessa doença ocorre, então, a morte do nervo óptico dos indivíduos adultos e eles vão perdendo a visão, como mostrado aqui na imagem ao lado. E o padrão de herança é mãe passando para filhos, tá? Gente, saiu uma pesquisa esse ano, bem recente, muito interessante, que eu achei legal trazer para vocês, que tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Que analisou a origem desse DNA mitocondrial, que tem origem materna, e a origem do cromossomo Y, que tem origem paterna, né? De pai para filhos, né? E o resultado, ele corrobora com os estudos em história que a gente tem, que a gente conhece sobre o nosso povo. Eles indicaram que os cromossomos Y, 75% têm origem de homens europeus. Enquanto da mitocôndria, mais de 70%, né, se você somar ali, tem herança africana ou indígena. O que isso diz da gente? As nossas mães eram de origem africana ou indígenas e nossos pais europeus. Isso daí é uma marca do estupro que aconteceu no passado, né, do sexo forçado em que os europeus tiveram aí com as mulheres indígenas, com as mulheres africanas, e isso está registrado, é uma marca que ficou no nosso genoma. Essas pesquisadoras da USP falaram isso, que a razão remonta aos anos de colonização portuguesa. O estupro de mulheres negras e indígenas escravizadas era o padrão. E saiu aqui, ó, bem recente, aqui em novembro de 2020, o USP Talk, falando com essas duas pesquisadoras desse trabalho. Eu acho muito interessante, vou deixar o link aí para vocês assistirem se vocês quiserem mais informações sobre esses estudos, que eu achei bem legal. Hoje ficamos por aqui, eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Se ficaram, me procurem. Então, até a próxima, gente. Bons estudos!